Meus irmãos, muito bom dia. Que a graça bendita do Senhor Jesus, o nosso Salvador, seja sobre a vida de cada um de vocês aqui na manhã deste dia. É um privilégio, irmãos, poder reunir num local público com liberdade para adorar o Senhor Deus. E especialmente aqui, Escola Dominical, aprender um pouco mais da bendita palavra do Senhor Deus, as doutrinas bíblicas que nós temos de instrução para nossas vidas espirituais. E hoje, em especial, nós teremos recepção de novos membros, batismo, vai ser uma bênção. E a aula de hoje é uma aula atípica, no sentido de que nós vamos concluir aqui uma série de estudos que o querido presbítero Tiago aplicou junto com a classe de catecúmeno. Então me ficou incumbido de falar sobre os sacramentos, que são práticas doutrinárias, e eu vou falar de sacramento com a perspectiva de mordomia cristã. Então vai ser um assunto que vai ser de edificação para todas as nossas vidas que aqui estamos. Então nesse momento, irmãos, vamos ter uma palavra de oração ao nosso Deus, agradecendo Ele esse privilégio de já estarmos aqui. Outros queridos irmãos estão chegando, e pedir ao Senhor Deus que nos abençoe, iluminando a nossa mente no poder do Espírito para a compreensão do estudo que será aplicado. Então vamos orar. Senhor Deus, nosso bondoso Pai, Deus Santo, que privilégio, Senhor, é mais uma vez estarmos reunidos aqui, domingo de manhã, o dia do Senhor. Agora, Senhor, estamos aqui na nossa amada congregação, na cidade de Igarapé. Te agradecemos por esse local reservado para o teu povo se reunir. Como temos visto a boa mão do Senhor agindo no meio do teu povo aqui. O Senhor é aquele que nos dá alegria, Senhor, de trabalhar no reino do Senhor. E este local é uma agência do reino do Senhor. Aqui, Senhor, existem aqueles que plantam, que regam, mas nós sabemos que é o Senhor que dá o crescimento. De maneira que o que planta e o que rega não são nada, mas o Senhor que traz o crescimento no meio do teu povo. Então nós rendemos graças ao Senhor pelos frutos que o Senhor tem nos dado a colher aqui nesta congregação. Que em tudo o Senhor continue sendo honrado, que haja fidelidade nas nossas vidas aqui, Senhor, neste serviço santo. Agradeço ao Senhor a cada um dos meus irmãos que aqui estão, cada um, Senhor, que deslocou do seu lar na manhã deste dia, que seja um tempo de edificação, de aprendizado da Tua palavra. Assim eu oro, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Sacramento e mordomia cristã. Irmãos, os sacramentos na igreja reformada, porque nós somos uma igreja de tradição reformada, Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem a sua tradição no movimento reformado do século XVI, e nós somos oriundo da doutrina ensinada por um escocês, que era calvinista, que é John Knox, o pai do presbiterianismo. E o presbiterianismo chegou no Brasil há 167 anos. Nós comemoramos aí agora dia 12 de agosto, quando no ano de 1859... Archibald Green Simonton chegou na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, depois que o navio atracou, levou um tempo para ele poder descer. O diário de Simonton registra que ele ficou maravilhado olhando a geografia e a natureza do Rio de Janeiro. Quem já foi no Rio de Janeiro, a irmã Denise formou lá, estudou lá, conhece aquela paisagem lá, você consegue contemplar o Pão de Açúcar, ver o Corcovado. O Rio de Janeiro continua lindo. É bonito mesmo. E Simonton registrou isso no seu diário. E nós, meus irmãos, somos uma igreja de tradição reformada. Se plantou a primeira igreja presbiteriana no Rio de Janeiro. Quem for ao Rio de Janeiro, visite lá a primeira igreja presbiteriana do Brasil, uma igreja muito bonita. O culto naquela igreja é um culto solene, meus irmãos. É algo que você encanta, não só com a arquitetura, mas com o ato litúrgico do culto daquela igreja. E mordomia é um assunto muito querido da igreja reformada. Por isso eu quero tratar sobre a doutrina dos sacramentos nesta perspectiva de mordomia cristã, porque mordomia é um serviço santo, concedido pelo próprio Senhor Deus, então é fruto da graça de Deus para os nossos corações. Eu quero ler um texto com vocês
Só para embasar o que nós vamos tratar aqui, tá bom? Então, é escola dominical. Escola dominical, você pode participar. Está gravando aqui a voz do pastor que está saindo na gravação, mas isso não impede, se alguém quiser levantar a mão, fazer uma pergunta ou dar uma opinião. Escola dominical é para isso. A dinâmica é diferente do culto público, tá bom, meus irmãos? Então, se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar, nós estamos aqui para tentar esclarecer. Então, por gentileza, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 1 a 2. Esse é o primeiro texto que nós vamos ler, teremos outros para nos auxiliar no assunto aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Isso. Pode achar aí. O texto sagrado diz assim, a palavra da salvação. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Dispenseiro aqui é um local que alguém que vai em algum lugar pegar alguma coisa. A linguagem é de dispensa. O dispenseiro, por exemplo, a dona de casa é uma dispenseira, quando ela está fazendo a comida, quando ela prepara o alimento para a sua família. Ela vai lá na dispensa e ela começa a escolher aquilo que é saudável para poder servir para a família. Essa é a linguagem aqui. O servo do Senhor, ou a igreja, e Paulo, quando ele diz aqui, importa que os homens nos considerem, ou seja, diante dos olhos do mundo, nós devemos ser bons despenseiros, ou seja, dispenseiros dos mistérios de Deus, mistério para aqueles que ainda não recebeu a revelação. Então nós ensinamos aquilo que da parte de Deus está encoberto aos olhos do mundo, mas que a nós, quando você abre a dispensa, você olha e você serve e coloca lá na mesa para servir à família. Eu usei esse texto, meus irmãos, para falar de sacramentos. Talvez você está perguntando, o que isso tem a ver, pastor, com sacramentos? Os sacramentos, meus irmãos, na nossa visão, são sinais da graça de Deus que traz a nós responsabilidades por causa do pacto que Deus fez com a igreja. Nós somos um povo do pacto, um povo da aliança. Aliança cristã. Então, os sacramentos têm a ver com essa responsabilidade nossa por causa daquilo que Deus fez no passado na pessoa de Cristo. Então, são sinais, e eu vou explicar daqui a pouco para vocês o que é sacramento. Então, nós vamos compreender o significado do batismo e também da ceia do Senhor na teologia reformada e reconhecer como essa participação nossa no batismo e na ceia do Senhor traz a nós responsabilidade de uma vida diante de Deus de serviço. Por isso, mordomia. Ninguém é batizado para não fazer nada na igreja. Ninguém toma a ceia do Senhor apenas só para alimentar aquele pedacinho de pão e beber um pouquinho do cálice. Há um convite para nós de serviço santo no reino dele. E a evidência de que eu sou um bom dispenseiro é que eu tive a entrada correta no reino de Deus, pelo batismo. E a ceia me fortalece para eu continuar trabalhando. Então, meus irmãos, nesse sentido, todos nós somos mordomos. Todos nós, sem exceção. Não somos proprietários da vida cristã. Apenas servos. Ninguém é dono de ninguém. Nós não somos dono nem da nossa própria vida, porque nós morremos com Cristo, já nem vivemos mais. Então, na vida cristã, tudo, absolutamente tudo pertence ao Senhor. Eu sei que nós temos aquela ideia de que eu comprei o meu carro, paguei, é meu. Eu entendo quando você fala isso, a casa própria, eu sei, mas diante do que a Bíblia diz, se você der uma olhadinha lá no Salmo 24, versículo 1, o salmista diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém,
o mundo e os que nele habitam. Então, tudo é do Senhor Deus. Nem nós somos de nós mesmos. A nossa família não é nossa, nossos filhos não são nossos, a roupa que eu tenho não é nossa. Eu entendo. Mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Existe alguém que eu faço parte como bom despenseiro de que Ele é o Senhor absoluto de tudo. Então, meus irmãos, até a roupa que eu visto, eu tenho que vestir para a glória do Senhor Deus, como eu visto, o que eu visto, tudo, a minha vida pertence a Ele. E os sacramentos, meus irmãos, são meios de graças instituídos pelo próprio Senhor Jesus, nos quais o Senhor Deus utiliza sinais visíveis, e eu falei do batismo e da ceia. Qual é o sinal visível do batismo? Água. Qual é o sinal visível da ceia? O pão e o suco da videira. Isso tudo para confirmar e comunicar as promessas que chegou até nós pelo Evangelho. Nós que somos povo dele. Então, é uma bênção, meus irmãos, essa doutrina que nós vamos aprender aqui. Então, as igrejas reformadas, eu estou repetindo isso, recebem 2 sacramentos instituídos por Cristo, apenas. Existe uma outra tradição religiosa que lá na prática deles, sacramentos vão além dos 2 que nós abraçamos. Mas nós, de tradição reformada, protestantes, apenas entendemos que somente 2 foram instituídos por Jesus Cristo, que foi o batismo e a ceia do Senhor. Portanto, então, nós podemos fazer a pergunta, serve para nós que estamos aqui e para quem está nos ouvindo: como devemos ser bons mordomos dos sacramentos de Cristo, entendendo que Cristo entregou a sua vida para a igreja e eu faço parte dessa igreja? Então, como devemos ser bons mordomos dos sacramentos que Cristo entregou para a igreja? Porque foi Ele que disse que era para ser batizado e foi Ele que instituiu a ceia. Uma vez que Ele instituiu, como agora eu devo ser mordomo desses sacramentos? É isso que eu quero falar. Então, deixa eu tentar explicar para vocês o que é sacramento. A palavra sacramento vem do grego. É algo santo, sagrado. Na verdade, é dito que é uma coisa sagrada. Eu tenho até medo de falar coisa sagrada, mas esse é o sentido. É um compromisso sagrado, santo. É um sinal ou um rito sagrado que comunica a graça de Deus. Alguém pode perguntar assim: mas pastor, e o casamento? Não é sagrado? Não é santo? Sim, meus irmãos, mas nós estamos falando daquilo que o Senhor Jesus instituiu quando Ele aqui esteve. Lá no início Ele estava também. O casamento é santo, é sagrado, não tenha dúvida disso. Não precisaria o Senhor Jesus instituir o casamento quando Ele chegou aqui, porque o casamento já foi instituído lá no Éden. É santo, é sagrado. O que nós estamos falando daquilo que quando Cristo esteve aqui e instituiu para o benefício da sua igreja, que é composta de gente casadas, gente abençoadas. Então, a prática de vocês de serviço é batismo e ceia do Senhor. Então, é dessa maneira que nós entendemos. O sacramento não funciona independentemente da graça de Deus e da fé. Não é algo isolado, é algo que está entrelaçado, que faz parte daquilo que Cristo conquistou na cruz. Então, os sacramentos, batismo e ceia, não funcionam independentes da graça de Deus. Guarde isso aí no seu coração. Então, o sacramento não substitui a fé. Ele serve à fé. Ninguém batiza para ter fé. Ninguém toma ceia para ter fé. Isso são instrumentos que Deus usa para colaborar com a sua fé. É necessário você batizar porque é uma ordem. E o batismo evidencia o teu compromisso com a igreja. E a ceia te fortalece nessa fé que te alcançou. Esse é o nosso entendimento. Então, quantos sacramentos são na nossa igreja? 2. Guarde isso daí. Primeiro, batismo e ceia. Só. Tá bom, meus irmãos? Guarda isso no teu coração. Então vamos lá para o primeiro. O batismo. O Senhor Jesus é que deu a ordem. Isso está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19. Se você quiser abrir aí a sua Bíblia e conferir. Evangelho registrado por Mateus, capítulo 28, versículo 19.
Há uma ordem aqui da parte do Senhor Jesus. Mateus 28, 19 diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Guarda esta palavra, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem. O que nós temos aqui é o Senhor Jesus diante dos apóstolos que estariam estabelecendo o fundamento da igreja, que neles estava a representação da liderança da igreja, e aqui é um ponto importante, essa ordem de batizar estava sendo dada aos apóstolos que iriam trazer o fundamento da igreja, e eles então foi dada essa ordem. Nós entendemos que não é qualquer pessoa na igreja que pode exercer o batismo sobre quem quer que seja. Depois a gente pode conversar isso com mais calma, mas isso é uma função prerrogativa da liderança, e na Igreja Presbiteriana do Brasil isso é uma função privativa do pastor ordenado. Somente ele pode batizar. Então, pastor, o que é batismo? Ou o que o batismo significa? Meus irmãos, no nosso entendimento, o batismo aponta para uma realidade espiritual profunda. Não é simplesmente um rito, aponta para uma realidade espiritual. É isso que significa o batismo. Ele é um sinal que aponta para uma realidade muito profunda. Primeiro, ele aponta para o ato de purificação. Por isso, água. Água na antiga aliança era um símbolo de purificação. O sacerdote purificava os utensílios e as pessoas borrifando água, enquanto não sangue também. Isso era um ritual representativo espiritual sobre o povo. Às vezes só borrifava a água, aquilo era um símbolo de que a pessoa estava purificada. Ele fazia isso sobre os utensílios também, consagrando os elementos. Então, meus irmãos, no nosso entendimento, a água não pode ser substituída do batismo. Agora, a questão é, pastor, e a quantidade da água? Bom, se a água é um símbolo, apenas um sinal que aponta para uma realidade espiritual, se você jogar um balde d'água ou borrifar um pouquinho de água, valeu, meus irmãos, porque é água. E se mergulhar é água, valeu. Mas nós entendemos, meus irmãos, que a forma mais aproximada da antiga aliança, porque nós somos o povo da nova aliança, é que não precisa ser com muita água. A água é um símbolo do derramamento do Espírito Santo sobre a vida da pessoa. Então a nossa prática é que a água é um símbolo do derramamento do Espírito Santo. Então por isso é que nós derramamos a água sobre a cabeça. Sim, minha querida. Pode falar. O batismo, ele substituiu a circuncisão? Isso, substituiu. A pergunta que a nossa irmã está fazendo, eu vou repetir para sair no áudio, é que se o batismo substituiu a prática da circuncisão na antiga aliança. Sim, mas isso também não significa que não havia batismo na antiga aliança. Quando nós, minha irmã Efigênia, olhamos para o que Paulo interpreta sobre batismo, aí mesmo em 1 Coríntios, capítulo 10, por gentileza. 1 Coríntios, capítulo 10. A pergunta da nossa irmã é muito pertinente. Deixa eu ler esse texto aqui para vocês. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1. Se vocês tiverem uma caneta aí, risca esse texto, tá bom? Risca no sentido de grifar aí. Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Então você já sabe, Paulo está levando a mente das pessoas para o deserto. E ele diz: tendo sido
todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas o ponto aqui, irmã Efigênia, é que Paulo diz assim, todos tendo sido batizados. Então, o que é batismo? Ou o que significa batismo? Batismo significa, como eu já disse aqui, purificação, mas também libertação. Porque na mente do apóstolo Paulo, ele está usando aqui um episódio que até assusta a gente. Eu conheço esse episódio. É quando o povo estava acampado lá na beira do mar Vermelho. Atrás está vindo Faraó com os exércitos. O mar está à frente, o povo não sabe nadar, não dá tempo de fazer uma embarcação para todo mundo atravessar o mar para o outro lado. E como é que vai ser? O texto está dizendo, vocês não confiavam na nuvem e na coluna de fogo que seguia vocês? É Cristo, era Cristo lá. E o que é que aconteceu, meus irmãos? O milagre de abrir o mar. O Senhor Deus abriu o mar e o povo passou em pé enxuto. Na mente do apóstolo Paulo, aquilo foi um batismo. A pergunta que eu faço é... Tinha, porque o mar estava lá. Mas no máximo, minha irmã Efigênia, eu penso que eles devem ter sentido a neblina da parede que levantou lá. Tem uma coisa... E passou todo mundo em pé enxuto. Para os hebreus... Foi um batismo de salvação, de libertação. Saíram das mãos do inimigo, o mar era um impedimento e eles atravessaram. Então, chegou do outro lado lá. Batismo. Agora tem um batismo por imersão aqui. Eu vou tomar cuidado para falar porque está sendo gravado. O que aconteceu em seguida quando o Faraó e os exércitos vieram e entraram no mar? Aí houve um batismo também, só que um batismo de morte. Eles imergiram. Todos eles morreram afogados. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, que não é quem batiza por imersão, não tem nada de morte, não é isso? Sim. Porque quando as pessoas defendem o batismo por imersão, sim. Na verdade eles estão dando muita ênfase à água, mas eles estão esquecendo que o principal foi a descida do Espírito Santo. Exatamente. No batismo, descer do Espírito Santo sobre a pessoa, Sim. Então agora eu entendi que realmente aquela água que Jesus tinha falado, que Jesus mergulhou. Isso. Mas o ponto principal ali não foi o mergulho da água, foi a descida do Espírito Santo. O batismo aponta para essa realidade, é uma realidade espiritual. Agora, o símbolo do batismo é a água. Nós, meus irmãos, não batizamos por imersão, vocês sabem disso. Mas nós não condenamos quem é batizado por imersão. Nós aceitamos quem batiza por Espírito, quem é batizado por imersão. Aqui mesmo na nossa igreja, hoje mesmo nós vamos ter recepção de novos membros aqui, nós vamos receber membros que vieram de outra comunidade que possivelmente foram batizados por imersão. Nós não condenamos. Claro, denominação reconhecida como tal, evangélica. Só não praticamos o batismo por imersão porque nós entendemos pela tradição da antiga aliança, o que se aproxima mais do significado da palavra batismo é aspersão. É porque aponta para um ato de purificação. E aí, minha irmã Efigênia, não é a quantidade de água que lava pecado. Se existe alguém que pensa que é muita água que vai lavar o seu pecado, você está equivocado. Seja a pouquinha água que é jogada na tua cabeça, ou seja você mergulhando num tanque, num lago, seja lá o que for. Aquela água não lava pecado. Aquilo é um símbolo de uma outra água, que é chamada Jesus Cristo. É Ele que lava pecado. Por isso é um símbolo de purificação. Mas mais do que isso, meus irmãos, também é um símbolo de união com Cristo. A pessoa passa, a partir daquele momento, ter a sua iniciação no corpo de Cristo, e isso faz com que ela está unida a Cristo e no corpo de Cristo. Então, o batismo também aponta para essa união com Cristo. E, obviamente, na entrada na comunidade da família da aliança. Nesse sentido, o cristão não foi chamado para viver a sua fé isoladamente.
Ledo engano aquele que pensa que pode ser crente em casa sozinho. Os chamados desigrejados. É impossível. Quando você é batizado, você está sendo inserido numa comunidade, numa família da aliança, que você faz parte de um grande povo espalhado na face da terra. Você não está sozinho. Nós estamos unidos a muitos outros queridos irmãos de outros povos, de outras línguas, de outras nações, que um dia nós estaremos juntos em um lugar que já está preparado. Meus irmãos, batismo significa isso. É uma bênção ser batizado. É uma alegria. Aqueles que ainda não foram batizados, apresse os passos para o batismo. Segundo, meus irmãos, então, primeiro, o sacramento, o que significa? Nós já mostramos para vocês aí. Significa purificação, união com Cristo, entrada na comunidade dos santos. E eu quero falar no viés da mordomia. O que isso tem a ver com mordomia, pastor? Vocês sabem que mordomia é serviço. É serviço. Já que o batismo declara que eu pertenço a Cristo e à comunidade que Ele salvou, então o mordomo faz uma pergunta muito importante. E a pergunta é essa: uma vez que eu fui recebido, que o batismo é a porta de entrada para essa comunidade, como devo viver sabendo que agora eu pertenço a Cristo? Existe uma maneira de viver, existe um estilo de vida que eu devo viver. Então, o mordomo cristão, ele vai perguntar: e agora, como que eu vivo? Se realmente cremos, irmãos, que pertencemos a Cristo, o que deveria mudar na maneira como eu administro a minha vida cristã? Eu não posso ser a mesma pessoa. É impossível uma pessoa que se diz cristã ficar na prática da velha vida. Tudo se fez novo, as coisas velhas passaram, mudou, eu sou uma nova criatura, até o meu linguajar mudou, até o meu temperamento foi crucificado com Cristo. Então agora, o meu estilo de vida, se antes eu não estendia a minha mão ao necessitado, agora como cristão e mordomo, eu estou à disposição de servir o meu irmão, e não só o meu irmão, mas a minha comunidade, e a quem o Senhor Deus colocar à minha disposição. Eu agora entendo pelas Escrituras o que significa amar o próximo, porque agora eu faço parte de uma comunidade. Então, o batismo me leva à mordomia, a ser um servo, a servir o Senhor Deus. É impossível um crente na apatia, um crente um crente que só vive como um espectador, é só um frequentador de igreja. Não, nós teremos aqui recepção de irmãos que se tornarão membros e outros serão batizados. E vai ser batizado para quê? Olha, há trabalho para você, cristão. Sede firme, abundante, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, há trabalho. Não é só a liderança, é para a igreja toda. E o batismo e mordomia aponta para isso. Pois bem, mas tem um outro espinho aqui que a gente precisa trabalhar com ele. Pastor, e o batismo infantil na igreja de vocês? Tá certinho. O batismo é um símbolo profundo de algo espiritual. Ele é derramado porque aponta para o Espírito Santo que foi derramado nos nossos corações. Mas e o batismo infantil? Bom, aí, irmã Efigênia, cabe agora a colocação da senhora. Para nós, o batismo na nova aliança substituiu a circuncisão na antiga aliança. Não tenho dúvida disso. Esse é o nosso ponto, um dos nossos pontos aqui. Nós somos aliancista e, nesse sentido, os nossos filhos estão debaixo da promessa que Deus fez para os pais. Então, eu queria ler com vocês rapidamente Colossenses, é um texto clássico que nós aqui utilizamos. Colossenses capítulo 2, por gentileza. Apenas 2 versículos. Versículos 11 e 12. Colossenses 2, versículos 11 e 12 diz assim: o apóstolo Paulo está combatendo aqui os falsos ensinos
E ele está apresentando quem é Cristo, a sua obra redentora e a sua vida espiritual, a sua divindade. É o que ele trata aqui nesta perícope. E nesse sentido, ele diz assim no versículo 11, nele, está falando de Cristo, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Prestou atenção aí, minha irmã Efigênia? O apóstolo Paulo está escrevendo para um grupo de irmãos na cidade de Corinto, que possivelmente lá também tinham judeus, e que estavam entendendo a linguagem de Paulo aqui. O judeu da antiga aliança, para ter aquele ritual de iniciação dentro da sua fé, o homem teria que ser circuncidado, não só ele, mas o seu filho também, seja o filho a idade que for, 8 dias de nascido, já podia circuncidar. Isso era o ritual de iniciação, aquele símbolo apontava para uma realidade espiritual profunda. E aí o versículo 12 diz, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Sepultamento aqui aponta para a morte. Quem é sepultado implica-se que a pessoa morreu, por isso que ela foi sepultada. No qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Olha a mente paulina aqui. Ele está dizendo, meus irmãos, o ato de ritual de iniciação para você entrar na igreja é o batismo na nova aliança, assim como era a circuncisão na antiga aliança. O batismo para nós, a nova aliança, é uma circuncisão, mas uma circuncisão não feita por mãos de homem, mas feita por Cristo, e não externamente, mas no coração. E ele usa aqui, olha que coisa bonita, meus irmãos, ele está dizendo, o batismo é morte, sepultamento e ressurreição. Por isso é que tem muitos queridos irmãos nossos que dizem, está aí, pastor, essa é a figura verdadeira do batismo. Batismo por imersão, porque aí você mergulha, morte, sepultamento, e levanta uma nova criatura, ressurreição. É bonito esta apresentação. A pergunta é, Paulo, é isso que você estava ensinando aqui em Colossenses, Paulo? Você estava ensinando a forma de batismo? Não, ele só está dizendo o que o batismo significa. O batismo significa sepultamento, ou seja, morreu o velho homem e agora ressuscitou o novo homem. Assim como Cristo foi sepultado e Deus o ressuscitou. O batismo aponta para isso. Nosso irmão Maico vai ser batizado. E o batismo aponta para isso, Maico. O velho Maico foi sepultado. E agora o batismo aponta para um novo Maico. Assim como Cristo ressurgiu. Que coisa bonita mesmo. Isso é que é batismo. Por isso é que o batismo aponta para essa realidade. Eu não sou mais aquele Elton. Aquele Elton foi sepultado. Eu acho que eu já falei, não sei se foi aqui, em outro momento. Isso aponta, meus irmãos, para uma realidade da vida do pior pecador. Há um registro da biografia de Agostinho, de que quem conhece a biografia de Agostinho, do século IV, se eu não me engano, até virou um santo para a Igreja Católica. Agostinho, antes da conversão, vivia uma vida depravada, um homem promíscuo, um homem dos bordéis, gostava das profissionais da área sexual, que hoje é chamada job. E a mãe dele, Mônica, que virou também uma santa para a Igreja Católica, Santa Mônica, orando por esse filho, orando, clamando a Deus pela transformação desse filho. E conta-se que ela chegava ao momento de achar que não tinha mais jeito para o filho dela. E para surpresa, não só dela, mas para a cristandade, até no século atual, Agostinho foi alcançado pela graça bendita. Aquele homem promíscuo, agora é um servo do Senhor Deus. Foi sepultado pelo batismo e levantou um novo homem, como Cristo ressuscitou. Só que os resquícios da velha vida ficam, né? As cicatrizes. Então, por exemplo, era um homem promíscuo, ele agora é uma nova criatura, mas ele sai na rua, as pessoas olham ali, não uma nova criatura, porque é o homem Agostinho. Conta-se de que uma vez ele andando na rua, uma dessas aí, do profissional dessa área,
conheceu ele e começou a gritar atrás dele: Agostinho, Agostinho, porque o nome dele continuou Agostinho, sou eu. E ele ouviu e conheceu a voz. E ele continuou caminhando. E ela atrás: Agostinho, Agostinho, sou eu. Até que no momento ele parou. Ela deve ter pensado assim: me reconheceu. Aí ele virou para trás e falou assim: você é você, mas eu não sou mais eu. Aquele Agostinho promíscuo morreu, meus irmãos. É assim que nós entendemos. Por isso é que a gente não pode ficar jogando na cara da pessoa o passado dela. Isso aqui vale para quem é casado. Se teu marido não prestava, e se agora você vê que ele se converteu verdadeiramente, é uma nova criatura. Não fica remoendo as coisas do passado, porque passou. Aquele homem foi sepultado. E o batismo aponta para isso, meus irmãos. Então, o batismo infantil, você deve estar pensando assim: pastor fugiu do assunto, que o assunto é batismo infantil. O batismo infantil não é entendido como uma afirmação que a criança automaticamente está regenerada ou salva. Por quê, meus irmãos? Porque nós entendemos que batismo não lava pecado de ninguém e nem salva ninguém. É uma evidência profunda espiritualmente. O batismo infantil é apenas um sinal da promessa e da inclusão na comunidade da aliança, apontando para a necessidade da graça e da fé na vida da criança. Vou dizer aqui em alto e bom som: filho de crente não é crentinho, ele tem que ser ensinado. Porque se você não ensinar, você vai ver o que vai acontecer com o filho. Às vezes, ensinando, a gente já perde o controle. Mas nós cremos que existe uma promessa. Por isso é que existe a responsabilidade não na criança que está sendo batizada, mas nos pais, de confiar na promessa. Senhor, essa criança é do Senhor, é filha da aliança, filha da promessa, herdeira do Senhor. Então, eu vou assumir o compromisso de ensinar. Agora, Senhor, o que vai acontecer com essa criança é com o Senhor. Mas o que acontecer não estará fora do alcance da tua graça e da tua fé. É assim que nós cremos, irmãos. Isso traz responsabilidade aos pais. Por isso que nós batizamos os nossos filhos. Nós batizamos os nossos filhos porque nós queremos a mesma coisa que quem não batiza as crianças querem. Por exemplo, nós somos presbiterianos, batizamos as nossas crianças. Nossos queridos irmãos batistas, eles não batizam as crianças. Mas o que é que eles querem para os filhos deles? Eles querem que os filhos deles também sejam incluídos na comunidade. E aí o que é que eles fazem? Eles trazem as crianças e apresentam na igreja. No coração deles estão dizendo: essa criança está debaixo da promessa, é para ser criada aqui junto com a comunidade. E aí se faz uma oração. Não é esse o ritual? Eles só não usam água. Só faltou o elemento do batismo, que é para mostrar que a criança está dentro da comunidade. Mas o desejo deles é o mesmo nosso. Nós também trazemos as nossas crianças e apresentamos e oramos, batizamos e dizendo: a criança está debaixo da promessa. A única diferença nossa dos credo-batismo para os pedobatismo é a água. Só. E a água, meus irmãos, não traz nenhum malefício para a vida da criança, não é nenhuma imposição de maldição sobre a vida da criança. Muito pelo contrário, é um símbolo espiritual profundo que está sobre aquela criança, dizendo: olha, essa criança está debaixo de uma ação espiritual que Cristo trouxe para a minha vida como pai, que é sepultamento e ressurreição. E aí o pai vai viver com aquela expectativa de que o filho vai ser alcançado por essa graça. E eu creio nisso, tá bom, meus irmãos? Eu disse aqui que filho de crente não é crentinho, mas eu creio que os filhos de crente estão dentro da família da aliança e há promessa de salvação para eles. É isso que nós cremos. Pois bem, meus queridos irmãos, então os pais são responsáveis. Então eu quero falar rapidamente aqui sobre a mordomia dos pais. Não podia deixar de falar. Os pais têm um compromisso de discipulado dentro de casa. O batismo, irmãos, não determina, ou mais, o batismo não termina no dia da cerimônia. Porque a gente pensa assim: não, trouxe meu filho para ser batizado, agora recebeu o selo, está protegido meu filho. Nenhum mal vai suceder, praga nenhuma chegará até a cabeça do meu filho. Não pensa que o batismo termina
no dia da cerimônia, porque não termina. Uma família que batiza seus filhos e não os ensina na fé, está tratando um compromisso espiritual como mera tradição familiar. Tem que ter o zelo de cuidar. Lá na nossa igreja, é repetidas vezes falado isso, a nossa irmã Efigênia sempre fala isso lá, o presbítero Daniel também, de que os pais têm que trazer os filhos para o meio da comunidade, porque isso é uma das promessas que se faz na hora do batismo. E aí a pessoa batiza a criança e diz, eu prometo trazer para estar no meio da comunidade, de orar com ela, orar por ela, ensinar, e aí depois isso vai sendo esquecido. Com ela, sim. Eles prometem isso aqui. E às vezes a gente esquece, porque a gente pensa que o batismo é só aquele momento da cerimônia. E não é, meus irmãos. Ainda tem uma caminhada muito longa e árdua pela frente. Então, pai, não esqueça. Batismo infantil e mordomia dos pais. É um serviço sagrado, santo. Você não pode deixar de exercer esse serviço. Eu lembro no ano de não tinha crianças lá no papel na mão, buscando, atrapalhando tudo, porque não é verdade. Às vezes incomoda. A gente quer prestar atenção, não consegue, porque toda hora ele está no papel. Cai lá, é uma tarefa dos pais que tentar controlar. Sim. Mas ele está privando a criança de aprender a linguagem dela. Sim. Porque nós temos que, uma das coisas que a igreja presbiteriana tem muito boa é essa escola dominical. Sim. Que nas igrejas aí está acabando. Exatamente. É uma coisa que eu sempre vejo a Cláudia lá no nosso grupo, e a católica, ela fala assim, a igreja católica está perdendo isso. Sim. Não tem isso. Sim. Então é muito importante a escola dominical. Sim, eu não tenho dúvida disso. E lá na Central, como tem sido uma benção. Às vezes a gente fica até pensando, meu Deus, Senhor, tá bom, Senhor, não manda mais criança não. Porque às vezes tem mais crianças do que adultos. Eu falo, meu Deus do céu, mas deixai vir a mim os pequeninos. Sim. Entendi, minha irmã. Então vamos lá, caminhando aqui, penúltimo, meus irmãos. O segundo sacramento. Falei muito de batismo, né? Mas agora tem o segundo. Qual é o segundo? Ceia. Não vou ter muito tempo aqui por causa do horário, meus irmãos. A ceia do Senhor. Eu não preciso ler o texto que já é conhecido, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, quando Paulo trata um capítulo inteiro sobre esta questão. Meus irmãos, o que a ceia representa? Se o batismo significa purificação, libertação, comunhão com Cristo e com a igreja, e o sacramento, a ceia do Senhor, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos fazer isso com zelo, com cuidado, porque o Senhor Jesus disse, fazei isto em memória de mim, não é em memória da tradição, nem da denominação, em memória de mim, diz o Senhor Jesus, 1 Coríntios 11, 25. A memória de Cristo, meus irmãos, a ceia nos chama a lembrar de Cristo. Não se trata de uma lembrança meramente intelectual, porque qualquer um aí pode lembrar, Cristo, aquele que morreu na cruz? Sim, eu até assisti o filme The Chosen, achei até bonitinho, aquele ator, né, que tem aquela carinha, aquele não é Jesus, meus irmãos, aquilo quebra o segundo mandamento. Não é o Jesus apresentado por Hollywood, ou apresentado pela teologia da prosperidade, ou apresentado pelo relativismo moderno, é o Jesus da Bíblia. Então, memória de mim é uma lembrança espiritual, meus irmãos. É uma lembrança de fé, de gratidão e também de adoração. A ceia também aponta não só para a memória, mas também para a comunhão com Ele, meus irmãos. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16, Paulo diz assim, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? A resposta é sim. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Sim, essa é a resposta. 1 Coríntios 10, 16. Então, é comunhão com Cristo também, a ceia.
Não só comunhão com Cristo, mas comunhão entre os irmãos. A ceia aponta para isso. 1 Coríntios 10, 17. Porque nós, Paulo dizendo, embora muitos, somos unicamente um pão e um corpo, porque todos nós participamos do mesmo pão e do mesmo corpo. Que coisa, meus irmãos. Então, não só o batismo aponta para essa comunhão com Cristo e com a igreja, mas a ceia também aponta para a comunhão que temos com Cristo e com os irmãos. A ceia não é apenas Jesus e eu. Não existe individualismo na hora que se come a ceia. Mas é Cristo e o povo. Eu como junto com meus irmãos. Eu sei que teve uma época na tradição da igreja que eles queriam retratar isso na realidade. E aí então se colocava o cálice, o suco da videira apenas num cálice só, para mostrar a união. Aí dava, o líder ia passando e cada um bebia um golinho naquele mesmo cálice, para dizer, nós estamos juntos. É até bonito isso, mas cadê a higiene? A mesma coisa é o pão. Já houve na história da igreja que cada um partia com a sua própria mão um pedaço do pão, o outro também para mostrar comunhão. É bonito, mas e a higiene? Que nós já passamos aí por uma terrível pandemia, a gente toma muito cuidado com a questão sanitária. Então, meus irmãos, hoje o cuidado nosso é cada um pega o seu cálicezinho e o pão tem um cuidado de pegar, porque isso também glorifica o nosso Deus. Tá bom, meus irmãos? Então, é uma comunhão. E por último, a ceia e a mordomia dos relacionamentos. Não podia deixar de falar. Não podemos falar de comunhão com Cristo e ignorar a maneira como tratamos o próximo, meus irmãos. É aqui que está toda a diferença. De que maneira a nossa participação na ceia deveria transformar a nossa maneira de tratar os irmãos durante a semana? Por isso é que tem pessoas, crentes, que às vezes o casal brigou a semana da ceia, no domingo vai ter a ceia, mas naquela semana o pau quebrou dentro de casa. Qual é a primeira coisa que a pessoa pensa? Eu não vou participar da ceia, eu não vou tomar. Porque ela sabe que a ceia aponta para essa unidade, mas, meus irmãos, a ceia é exatamente para isso, é para mostrar o quanto nós somos pecadores, quanto nós somos miseráveis, precisando da graça, porque é um símbolo de graça também. Então, a recomendação do apóstolo Paulo para a igreja é, meus irmãos, não deixe de participar, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examinar significa, Senhor, eu pequei, me perdoa. Senhor, eu pequei contra fulano de tal, não vai dar tempo de eu ir lá agora porque a ceia já vai ser ministrada. Eu vou comer e vou beber, e depois eu vou lá resolver o problema. É isso, mas nunca se afastar da ceia. Agora, o que a gente vê por aí é que as pessoas deixam de participar da ceia porque pecou. Então, o pecado está sendo mais forte do que a graça que te concedeu esta bênção. Então, a ceia tem que ser um elemento da graça de Deus para te afastar de pecado. E é isso mesmo que a ceia faz, meus irmãos. Então, quais são as aplicações práticas para nós aqui, meus irmãos? De algumas que a gente já falou bastante aqui. Valorize os sacramentos. Não banalize, não. É necessário batismo e ceia. Você vai, não, pastor, mas e o ladrão da cruz nem foi batizado nem participou da ceia? Foi na hora da morte. Você está morrendo? Se você estiver morrendo, tudo bem, aí não tem jeito. Morra e vai para o céu, se for para o céu. Então não compare aquele episódio. Aquilo é para mostrar que a doutrina da eleição salva um miserável pecador no fim da sua vida. Ali é para mostrar que houve a escolha soberana de Deus. Salvou um e não salvou o outro. Ali não é salvação de última hora. Ali é a escolha, o eleito vai ser salvo, ainda que seja em última hora. É só isso. Mas você que está com saúde, está com vida, não menospreze e desvalorize os sacramentos. Não são simples formalidade litúrgica, meus irmãos. É algo profundamente espiritual. Não é apenas um pãozinho que você está comendo, bebendo um suquinho de uva. Não é isso, meus irmãos. É uma realidade espiritual muito profunda. Segundo, a ceia deve ser um preparo para a nossa vida. Você tem que estar no teu coração pensando assim, domingo é dia de ceia.
É o momento daquele sacramento, daquele ato sagrado que foi instituído pelo meu Salvador. Então se prepare para o dia da ceia. Isso é uma lição que eu queria deixar aqui. E mais, meus irmãos, vivam o significado do batismo. O que significa o batismo? Eu pertenço a Cristo, eu não sou de mim mesmo. Eu faço parte de uma comunidade. Eu fui purificado. Agora, pois, já nenhuma condenação há. Eu fui liberto, e uma vez liberto, totalmente liberto, porque Cristo me libertou. Então, viva o verdadeiro significado do batismo. E, meus irmãos, seja mordomo na comunhão. Seja um servo atuante na Igreja de Cristo. Ensine a próxima geração. Pais, não perca a oportunidade de discipular os filhos dentro de casa. Não deixe, foi falado aqui de escola dominical, é importante a escola dominical, mas não pense que a escola dominical é um ato de discipular o seu filho tem que ser discipulado dentro de casa. E por último, transforme doutrina em vida. Não seja um legalista, não seja um formalista, não seja crente só quando está reunido aqui, porque aqui é muito bom a gente mostrar a nossa espiritualidade. Espiritualidade é lá fora, meus irmãos. Aqui nós viemos para adorar e saímos para servir, você sabe muito bem disso. Então transforme doutrina em vida, porque ortodoxia sem prática é ortodoxia morta. A nossa fé é uma fé de prática. Sim, meu querido. Várias famílias que dedicaram ao culto doméstico, todas essas famílias, os filhos dedicaram à igreja. Aí depois, todos sim. Depois de igreja, pastores. Tem uma família que o homem levava 2 cultos por dia. Sim. E no final da história, 2 filhos pastores. Aí. Várias outras famílias. Sim. Com 10 filhos, todos dentro da igreja. Servo do Senhor. Pois é, então o que o irmão está dizendo aqui é a importância. Isso, culto doméstico que também está sumido no nosso meio. Nós que somos de tradição reformada, que nós zelamos tanto pelo cuidado da nossa família. Então aí uma outra lição, valorize o culto doméstico junto com os teus filhos. Faça isso enquanto dá tempo, meus irmãos. Nós estamos numa sociedade que essa nova geração, a geração Z, acho que nem é mais Z, é a geração beta, gama, já nem não consigo falar essa linguagem, está engolindo os nossos filhos. Então, nós devemos ser agentes de proteção dos nossos filhos, os filhos da aliança. Que Deus assim, em Cristo, nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos? Senhor nosso Deus, queremos agradecer ao Senhor esse tempo precioso, muitas vezes tão limitado, Senhor, porque somos limitados a tempo, mas precioso porque nós lidamos com aquilo que é de precioso, a palavra bendita do Senhor. E na manhã deste dia, mais uma vez, fomos instruídos. Desperta o nosso coração, Senhor, abra os nossos olhos, dá-nos visão correta do reino do Senhor, visão de servos, Senhor, como bons dispenseiros, Senhor, do reino do Senhor, que sejamos encontrados fiéis pelo Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos bons mordomos nesta nossa geração, para a glória do Teu santo nome. E assim eu oro, Senhor, no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém.